Saudações fraternas. Nós estamos desenvolvendo nessa série algumas videoaulas referentes ao estudo sistematizado da doutrina espírita. O ânimo não é desenvolver aqui um programa do estudo sistematizado da doutrina espírita e nem muito menos a aula do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos fazendo essas videoaulas com o objetivo de divulgar esse método de ensino, esse método de estudo que pode ser utilizado na casa espírita e que tem naturalmente uma série de conteúdos que podem e devem ser abordados para o conhecimento do Espiritismo. Aproveitamos a oportunidade para exemplificar alguns temas que são abordados dentro da casa espírita, no estudo sistematizado da doutrina. Nós estamos seguindo, por referência, esse programa que é editado pela Federação Espírita Brasileira e que está no portal da FEB, no site do ESD, para ser baixado para aqueles que tenham interesse e que queiram conhecer o material ou mesmo utilizar na casa espírita. Também o material pode ser adquirido através da livraria virtual da FEB ou na livraria da casa espírita, depender de onde você está, você pode adquirir os programas de estudo nas livrarias dos centros das casas espíritas. Esse programa ele tem vários conteúdos que nós estamos aqui examinando e vamos hoje, por exemplo, citar dentro do módulo 2 desse programa fundamental, tomo 1, a codificação espírita. Dentro desse tema, o objetivo geral é fornecer a compreensão do surgimento da doutrina espírita e da missão de Allan Kardec. Alguém poderá dizer assim, mas eu já sei isso, para que eu vou para o ESD para estudar isso? Eu já sei isso. A gente proporia uma pequena reflexão, muito cuidado com esse eu já sei isso. Ou eu já li a respeito, eu já conheço esse assunto, porque o estudo sistematizado dentro da sua metodologia, ele propicia um aprofundamento a partir do nível que o indivíduo está ou que o grupo está. Então, as pessoas chegam com um certo nível de conhecimento, tem um monitor encarregado de dinamizar o processo, ele, percebendo o nível da turma, poderá aprofundar o conteúdo. E ninguém pode afirmar, eu já sei tudo sobre isso, porque sempre haverá o que aprender. E como a dinâmica do ESD ela é muito participativa, o indivíduo que já tem algum conhecimento em alguns aspectos, quando ele está dentro do grupo, ele auxilia outros a compreender aquilo que ele já entendeu. Em outro momento, pode ser que ele tenha dificuldade de entendimento de algum outro aspecto, algum outro conteúdo, e que alguém dentro do grupo, não necessariamente o monitor, tem conhecimento daquilo e na troca de experiências ali, na participação de uma atividade de grupo, ou numa mesa redonda, ou numa outra atividade proposta, ele vai poder aprender com facilidade, de maneira espontânea e natural, aquele conteúdo que ele de repente tinha dúvidas ou tinha dificuldade de compreender. É uma oportunidade maravilhosa, porque o indivíduo pode levar as suas dúvidas. E o monitor, que não tem também a obrigação de ser um sabe-tudo, de ter as respostas todas prontas na ponta da língua, como ele é um dinamizador do processo, ele vai propor ao grupo, ou ele vai fazer uma pesquisa, e então aquele assunto vai ser aprofundado num próximo encontro. O ESD é uma oportunidade ímpar de conhecer o Espiritismo. Vale a pena. Dentro desse assunto, por exemplo, da codificação, nós vamos ver os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação espírita, a partir de um certo momento. Aqui vai falar de Hydesville e as mesas girantes, mas a referência que nós encontramos em Allan Kardec é de que os fenômenos chamados espíritas na atualidade, mas que eram fenômenos da comunicação dos espíritos com os encarnados, esse fenômeno já existe desde sempre. Mas houve um momento em que um médium americano chamado Andrew Jackson Davis, ele estava dormindo, segundo ele colocou no seu diário, e de repente ele acordou, ele sentiu um sopro assim de um ar quente e ele acordou com uma ideia e ele foi e escreveu no diário dele a ideia.
Hoje se inicia uma verdadeira invasão organizada. Ele não sabia a que se referia. Mas naquela mesma noite, em Hydesville, as irmãs Fox e a família Fox, que já vinha sofrendo durante algum tempo ali uns fenômenos estranhos de barulho, de ruídos, de móveis que se moviam, de sons dentro da parede, dentro dos móveis, e que eles não compreendiam o que estava acontecendo, por iniciativa de uma das mais jovens irmãs, talvez com uns 11 ou 12 anos, ela se dirige ao fenômeno da seguinte forma: Senhor Pé Grande, faça o que eu faço. E deu 2 toques. Imediatamente se ouviu 2 golpes secos. Então se estabeleceu ali uma comunicação através desse método simples com o provocador do fenômeno. E perguntado depois, através desse método primitivo, em que se estabeleceu depois que um ruído era a letra A, 2 ruídos a letra B, por exemplo, não é? E que certa quantidade de ruídos era sim ou não, esse provocador do fenômeno, se identificou, se auto-identificou, sem que ninguém perguntasse ou aventasse: ah, será que você é um espírito? Ninguém aventou isso. Se perguntou para ele o que ele era, e ele respondeu que ele era o espírito de um mascate que havia sido assassinado naquela casa anos passados já, e que havia sido enterrado no porão. Quando se procurou no porão, se encontrou restos, mas não se encontrou o corpo. Havia restos de cal, de coisas que indicavam que realmente um corpo havia sido ali enterrado, mas o corpo não estava mais. A casa foi abandonada com o tempo, era uma vilinha que ficou mais ou menos abandonada, e umas crianças brincando por ali um dia tocam numa parede, a parede cai e por trás da parede tinha um corpo emparedado. Naturalmente, as pessoas que haviam assassinado o mascate, pensando que poderia, não é, alguém descobrir o corpo lá no sótão enterrado, resolveu emparedá-lo, não é, numa dos vãos da parede da casa. Então, o fenômeno se autodenominou como sendo provocado pelos espíritos. E foi assim que se soube que eram os espíritos os autores do fenômeno. Mais tarde, isso foi comprovado, foi demonstrado por diversas outras experiências, por diversas outras pessoas, e assim a comunicabilidade dos espíritos existe. Mas a partir dessa época, agora chamada mais moderna, esse fenômeno, a partir de Hydesville, se espalhou por todos os Estados Unidos. Mas não se deteve aí. Nos Estados Unidos chamou a atenção de muita gente, muitos médiuns começaram a aparecer, as irmãs Fox ficaram muito famosas, começaram a viajar pelo país, dando sessões, várias pessoas começaram a escrever, o fenômeno chega na Inglaterra e aí vai avançar pela Europa. E se converteu numa verdadeira brincadeira de salão, assim como hoje as pessoas ficam aficionadas ou presas na televisão, por exemplo, ou na internet, ou no Facebook, e assim sucessivamente. Naquele tempo não tinha nada disso, as pessoas se prendiam nas brincadeiras que eram feitas em salões, sejam em salões de restaurantes, de bares, ou em salões de casas, de família. As pessoas se reuniam em torno de uma mesa, normalmente uma mesa de 3 pés, e o médium ou os médiums colocavam a mão, faziam perguntas e a mesinha fazia ruídos, pancadas, dando respostas pelo método tradicional e muito primitivo de responder àqueles questionamentos. Mas a maior parte das perguntas eram perguntas superficiais, sem aprofundamento, brincadeiras do tipo a moçoila perguntando se ela ia casar ou não, o indivíduo lá com a mão no bolso perguntando quantas moedas ele tinha, quantos filhos ele tinha, se ele era casado ou não era, e coisas assim mais ou menos de bobagem, de gastar o tempo. Nós estamos apenas citando o exemplo. Mas algumas pessoas começaram a tratar essa relação de maneira mais séria e começaram a fazer perguntas mais sérias para os espíritos. E foram percebendo que na medida em que as perguntas se tornavam mais sérias, mais sério também era o tipo da resposta. E Allan Kardec mais tarde vai descrever, dizendo da importância das reuniões serem sérias, para atrair espíritos sérios, porque as reuniões dedicadas à brincadeira, a passar o tempo, atraíam apenas espíritos levianos, espíritos zombeteiros, brincalhões, e que respondiam a qualquer coisa, mesmo sabendo a resposta, eles davam a resposta. Então não eram confiáveis.
havia necessidade de uma seleção desse tipo de visita, de participante, de respondedor das perguntas, se podemos dizer assim, através da seriedade da reunião, do comportamento das pessoas e das perguntas apresentadas. O fenômeno foi então alcançando a Europa das mesas girantes e, num dado momento, a Hippolyte Léon Denis Rivaio vai ouvir falar do fenômeno. Ele fica interessado, mas ele considera aquilo muito natural, porque ele conhecia o magnetismo de Mesmer, ele sabia magnetizar, ele não viu nada demais numa mesa se movimentar. Mas depois ele fica sabendo também pelo senhor Fortier que a mesa respondia perguntas. Aí ele teve uma reação natural de um cientista. Ele disse, opa, para aí. Até que me provem que a mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, até lá eu vou considerar isso aí como um conto para fazer criança dormir. Então, convidado depois para assistir o fenômeno, ele chegou, observou atentamente como era o seu hábito, ele era muito observador, tinha um espírito crítico científico, não era crédulo de aceitar as coisas assim, porque de repente se aceita e pronto, ele era muito criterioso. Então ele foi examinando o fenômeno e foi observando que por trás daquela brincadeira de salão ou daquela manifestação através das pancadas, havia ali a possibilidade da resposta para os questionamentos que ele e muita gente havia feito por muito tempo e não encontravam nem dentro da filosofia, nem dentro da religião, nem na ciência as respostas suficientes para esclarecer a problemática da humanidade. Então ele, ainda Hippolyte Léon Denis Rivaio, vai estudar profundamente o fenômeno. Vai reunindo um grupo de perguntas que ele vai fazendo para um, para outro. Ele levava as perguntas para checar, ora numa reunião, ora noutra, ora com um médium, ora com outro médium. E aí, num dado momento, um grupo de pessoas, entre eles um livreiro chamado Didier, já tinham reunido vários cadernos de perguntas e respostas. Quando eles ficam sabendo que o professor sério já era conhecido na sociedade, premiado pelos seus escritos no campo da didática, estava interessado e se interessando estudando o fenômeno, decidiram entregar para ele os cadernos, porque eles pensavam que ele saberia dar um destino mais apropriado para tudo aquilo que tinha sido reunido. E Hippolyte Léon Denis Rivaio vai reunindo esse material. No contato com os espíritos, ele fica sabendo da oportunidade que haveria dentro de algum tempo da publicação de um livro. E ele vai publicar, então, num primeiro momento, o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, a 18 de abril de 1857. E surge ali, então, o primeiro livro da codificação espírita. Mais tarde ele vai publicar a segunda edição, agora já com 1019 perguntas numeradas, ou 1018 perguntas, depende da edição, porque é uma pergunta saltada, a 1010 ou 1011. Mas, como as perguntas se desdobram, são aproximadamente 1.200 perguntas e respostas relacionadas com os assuntos mais variados que dizem respeito ao ser humano, à sua realidade, à natureza dos espíritos, à própria existência de Deus, os atributos da divindade e assim sucessivamente. Hippolyte Léon Denis Rivaio foi um menino proveniente de uma família católica, a maior parte dos familiares magistrados, e que, quando chegou na idade da adolescência, foi mandado para o colégio de Pestalozzi, em Yverdon, para estudar num colégio protestante. Ele, então, conheceu as duas realidades. A realidade da família católica, sob a orientação da igreja, e a realidade do ensino de Pestalozzi, que era um verdadeiro pai para os seus alunos, um amigo, e onde, então, Hippolyte Léon Denis Rivaio vai ganhar o gosto, o prazer pelo ensino, para vir a tornar-se mais tarde professor. E esse menino faz os seus estudos em Yverdon. Mais tarde ele vai, como professor, produzir algumas obras didáticas, e aproximadamente aos 50 anos ele conhece, então, o fenômeno espírita
e, travando contato com os espíritos, ele vai conhecer a sua missão, a sua tarefa, a sua responsabilidade em relação à codificação do espiritismo para introduzir a humanidade em uma nova era, a era da regeneração. É anunciado isso dentro da própria codificação e Allan Kardec vai deixar muito claro com os espíritos superiores que a Terra estava passando por um período de transição, saindo da condição de espírito, de planeta de expiação e provas, ou de provas e expiação, como queiramos, para entrar num mundo de regeneração. Só mais recentemente, depois de mais de 150 anos da codificação espírita, os espíritos nos dão a informação de que a Terra, efetivamente agora, adentra a realidade do mundo de regeneração. Algumas pessoas se espantam com isso, vamos abrir um pequeno parênteses para comentar, porque é oportuno, e rapidamente, que não há possibilidade de a Terra estar na regeneração. Não está na regeneração, está entrando no período de regeneração. E é preciso ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, olhando a classificação dos mundos que Allan Kardec faz ali com os espíritos superiores, para entender que no mundo de regeneração ainda há expiação e ainda há provas. E ainda existe a presença do mal. O mal no mundo que está entrando nessa era da regeneração ainda prepondera o mal sobre o bem. Então não há nada de passe de mágica, de uma hora para outra nós vamos estar na regeneração. Tudo é progressivo, é uma conquista e que depende naturalmente do nosso esforço de evolução, nós que somos os habitantes do planeta. Assim que é possível de se aceitar e pessoalmente nós aceitamos a realidade de que nós estamos entrando na era da regeneração. E não temos ideia de quanto tempo vamos levar ainda para chegar na plenitude da era da regeneração, onde ainda vai estar presente a expiação, a prova e ainda vai haver a presença do mal. Só num mundo superior é que o bem prepondera sobre o mal. Então não temos por que ficar reacionários em relação às certas revelações dos espíritos, desde que elas sejam coerentes, desde que elas sejam lógicas, que elas possam contar com o crivo da análise da nossa razão e ser aceitáveis, pelo menos como hipótese. E vamos trabalhar, porque na realidade isso é um grande desafio para nós espíritas. E aí fica o convite que a gente aproveita para fazer, de que a gente precisa estudar o espiritismo, compreender o espiritismo, porque essa regeneração não virá se nós não nos transformarmos, se nós como indivíduos não adentrarmos o período da regeneração dentro de nós mesmos, ou seja, de colocarmos esse compromisso de autorrenovação, de transformação moral e anteciparmos os tempos, de vivermos dentro da nossa família, com as pessoas que são do nosso círculo de amizade, já antecipando esse período da regeneração no futuro, em que nós compreendemos o próximo como ele é, aceitamos o próximo como ele é, perdoamos incondicionalmente, temos um compromisso com a caridade, nos aplicamos no esforço do bem do semelhante e lutamos para efetivamente ser humildes dentro das nossas possibilidades, já conquistando essas características que são preponderantes dentro de um mundo de regeneração. Esse é o desafio nosso dos espíritas. E aí fica o convite então. Vamos estudar o espiritismo através do estudo sistematizado da doutrina espírita. Procurar uma casa espírita, ir lá, frequentar as suas reuniões, as suas palestras, também receber o passe naturalmente, se tem algum tipo de estudo de alguma obra, como o de André Luiz, ou do próprio Kardec, o Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, ir agregar a esses estudos. E se a casa tem também o estudo sistematizado da doutrina espírita, ir lá e participar do estudo. Se há um estudo de mediunidade, nós estamos interessados, já temos uma base de conhecimento e queremos agora aprofundar no campo da mediunidade, vamos também participar do estudo da mediunidade, porque são oportunidades que a Casa Espírita nos oferece para que nós, então, ganhemos instrumentalidade, condições de realizar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Allan Kardec, ele utilizou toda uma metodologia para fazer a codificação espírita. E essa metodologia de Kardec é uma metodologia muito rica, considerando que o espiritismo ele é ciência. E é a ciência que vai estudar a realidade espiritual,
vai estudar a existência do espírito e as suas relações conosco. E essa ciência, para que ela pudesse ter foro de ciência na época de Allan Kardec, ele utilizou a metodologia científica disponível naquela época. E essa metodologia, ela é aqui estudada nesse programa. E quando nós vamos para a Casa Espírita, nós temos oportunidade. Aí a pessoa diz, mas esse assunto aí não vai me interessar, não. Isso aí não tem nada a ver comigo, negócio de ciência. Eu já tenho dificuldade até de entender o que o Evangelho fala, como é que eu vou entender isso? Por incrível que pareça, a pessoa vai ali, pode não entender nada de ciência, não tem necessidade de entender. A reunião é tão bem programada que a pessoa se envolve dentro do conteúdo de maneira simples, parte do mais simples para ir aprofundando. E o aprofundamento só será realizado na medida da condição do próprio grupo. Esse mesmo grupo mais tarde, ou essa mesma pessoa participando de um outro grupo, se estudou basicamente aquilo que ali foi colocado, participando da reunião, mais tarde vai ter condições de aprofundar mais o conteúdo. Mas se não teve, não se deu a chance de participar, então vai ficar sempre com essa limitação. Não, esse assunto aí não é comigo não, eu não tenho interesse nele, eu não quero isso. Mas nós somos seres espirituais, nós somos espíritos eternos, nós vamos aprender tudo da ciência divina e temos a oportunidade de começar agora. Por que não agregar e ir para um estudo sistematizado e fazer um estudo como esse? Como o nosso objetivo aqui nesses encontros é divulgar o ESD, nós aproveitamos esses momentos para fazer esses comentários, incentivando as pessoas que ainda não participam a participarem. E aqueles que estão participando a serem assíduos, a estarem presentes nas reuniões, para também com o tempo, não é? À medida em que vão estudando e conhecendo o Espiritismo, se fazerem trabalhadores da casa, se fazerem cooperadores das tarefas da casa e quem sabe até monitores do próprio ESD, cooperadores nos grupos de estudo da casa, palestrantes e assim sucessivamente. Mas aquele que não quer ou que tem muito compromisso com a família, que está muito ainda envolvido no trabalho profissional, não tem problema. Assista às reuniões, ganhe conhecimento e com o tempo vai poder aplicar isso. Então Allan Kardec utiliza essa metodologia científica para fazer a codificação do Espiritismo, que nós vamos aprender de maneira natural, muito espontânea, se nós participamos da reunião. Por exemplo, vai explicar por que o Espiritismo é ciência e por que o Espiritismo e a ciência material, humana, da academia se complementam um ao outro. Porque aqui nós no estudo do ESD também nós aprendemos por que o Espiritismo complementa a religião. Por que o Espiritismo é um apoio para a religião? E assim nós vamos, o que é da alçada do Espiritismo e não é da alçada da ciência, e o método de investigação que Allan Kardec utilizou, vai falar da lógica indutiva, vai falar também do método dedutivo, que Kardec usou um misto entre as duas coisas, e do controle que Allan Kardec desenvolveu, do controle universal do ensino dos espíritos, que nos auxilia muito hoje na análise das novas obras que chegam, daqueles livros que estão sendo publicados e que a gente fica às vezes em dúvida. Nossa, mas colocou um assunto lá, eu não sei se isso aqui está muito bom não, porque falou tais coisas. Se nós conhecemos a obra de Kardec, se nós fizemos um estudo sistematizado, por exemplo, e chega uma obra dessa na nossa mão, nós temos condições de examinar e saber se é pertinente ou não é. Porque nós já teremos condições de comparar com aquilo que os espíritos superiores colocaram na codificação e em outras obras que são chamadas clássicas ou de reconhecimento, como obras fiéis ou que respeitam a codificação e que estão dentro dessa proposta de ensino com coerência, com lógica, com um critério que nos leva a tratar os assuntos com a seriedade que ele merece e com espontaneidade natural, para que a gente compreenda que o Espiritismo não é algo assim de academia, em que os indivíduos têm que estudar, todo mundo ali como se fosse acadêmico, todo mundo fechadinho. Inclusive hoje em dia a academia já não tem mais esse tipo de sentido. Nós compreendemos hoje que o ensino é mais espontâneo, mais natural, e o estudo sistematizado da doutrina espírita segue essa metodologia espontânea. Deve ser dessa maneira. Tanto é assim que aqui a metodologia proposta, os roteiros propostos, servem nada mais que como um guia para que o monitor tenha condições de, vendo os objetivos,
e definindo uma certa metodologia com algumas técnicas de ensino, alguns recursos que ele vai utilizar, chegar então a uma conclusão daquele conteúdo, daquele assunto, para que as pessoas compreendam aquela proposta de estudo e de trabalho. Ou eu já li a respeito, eu já conheço esse assunto, porque o estudo sistematizado, dentro da sua metodologia, ele propicia um aprofundamento a partir do nível que o indivíduo está ou que o grupo está. Então, as pessoas chegam com um certo nível de conhecimento, tem um monitor encarregado de dinamizar o processo, ele, percebendo o nível da turma, poderá aprofundar o conteúdo. E ninguém pode afirmar, eu já sei tudo sobre isso, porque sempre haverá o que aprender. E como a dinâmica do ESD ela é muito participativa, o indivíduo que já tem algum conhecimento em alguns aspectos, quando ele está dentro do grupo, ele auxilia outros a compreender aquilo que ele já entendeu. Em outro momento, pode ser que ele tenha dificuldade de entendimento de algum outro aspecto, algum outro conteúdo, e que alguém dentro do grupo, não necessariamente o monitor, tem conhecimento daquilo e na troca de experiências ali, na participação de uma atividade de grupo, ou numa mesa redonda, ou numa outra atividade proposta, ele vai poder aprender com facilidade, de maneira espontânea e natural, aquele conteúdo que ele de repente tinha dúvidas ou tinha dificuldade de compreender. É uma oportunidade maravilhosa, porque o indivíduo pode levar as suas dúvidas. E o monitor, que não tem também a obrigação de ser um sabe-tudo, de ter as respostas todas prontas na ponta da língua, como ele é um dinamizador do processo, ele vai propor ao grupo, ou ele vai fazer uma pesquisa, e então aquele assunto vai ser aprofundado num próximo encontro. O ESD é uma oportunidade ímpar de conhecer o Espiritismo. Vale a pena. Dentro desse assunto, por exemplo, da codificação, saudações fraternas. Nós estamos desenvolvendo nessa série algumas videoaulas referentes ao estudo sistematizado da doutrina espírita. O ânimo não é desenvolver aqui um programa do estudo sistematizado da doutrina espírita e nem muito menos a aula do estudo sistematizado da doutrina espírita. Também o material pode ser adquirido através da livraria virtual da FEB ou na livraria da Casa Espírita, depender de onde você está, você pode adquirir os programas de estudo nas livrarias dos centros das Casas Espíritas. Esse programa ele tem vários conteúdos que nós estamos aqui examinando e vamos hoje, por exemplo, citar dentro do módulo 2 desse programa fundamental, tomo 1, a codificação espírita. Dentro desse tema, o objetivo geral é fornecer a compreensão do surgimento da doutrina espírita e da missão de Allan Kardec. Alguém poderá dizer assim, mas eu já sei isso, para que eu vou para o ESD para estudar isso? Eu já sei isso. A gente proporia uma pequena reflexão, muito cuidado com esse eu já sei isso. Estamos fazendo essas videoaulas com o objetivo de divulgar esse método de ensino, esse método de estudo que pode ser utilizado na Casa Espírita e que tem, naturalmente, uma série de conteúdos que podem e devem ser abordados para o conhecimento do Espiritismo. Aproveitamos a oportunidade para exemplificar alguns temas que são abordados dentro da Casa Espírita, no estudo sistematizado da doutrina. Nós estamos seguindo, por referência, esse programa que é editado pela Federação Espírita Brasileira e que está no portal da FEB, no site do ESD, para ser baixado para aqueles que tenham interesse e que queiram conhecer o material ou mesmo utilizar na Casa Espírita.